Agora faltando aí 5 minutos para as 8. Bom dia com alegria. O prefeito Hernandes está dando uma passada por aqui, como é de costume, toda quinta-feira ele dá uma passada aqui. Então, espera aí que nós vamos falar. Deixa eu só agradecer aqui o apoio que nós temos aqui, né, do consultório odontológico da doutora Patrícia Henriques. Doutora Patrícia Henriques, é aqui no prédio da Guarujá, tá, pessoal? Aqui em São João Nepomuceno, para você cuidar da sua saúde bucal, doutora Patrícia Henriques. É importante, quando você cuida dos dentes, você está cuidando da sua saúde por inteiro. Marque um horário aqui com a doutora Patrícia. Ela é filha do Juvenal da cooperativa. Menina, olha, uma excelente profissional dentista, né? Doutora Patrícia Henriques. Prefeito Hernandes dando uma passada aqui para conversar um pouco aí com os ouvintes. Bom dia, Hernandes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Írio, bom dia, Ciscoto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Dando uma passadinha aqui, né? Como de costume, não é toda quinta, não é quando dá, a gente dá uma passadinha aqui pra gente bater um papo. O assunto, assim, hoje já tá sabendo, né? O assunto é IPTU, rapaz, tá... Írio, é uma situação difícil, né? Que a gente tem que encarar, nós que estamos na administração pública, tanto no executivo quanto no legislativo, né, precisa enfrentar. E às vezes a gente vê muita conversa, muita coisa, né, porque às vezes existe uma política partidária diferente de políticas públicas, né? E a gente precisa entender que as políticas públicas têm que ser praticadas de uma forma igualitária para todas as pessoas. Então às vezes que as pessoas ficam um pouco tristes com as ações que a gente tem que tomar, aí fala assim, mas por que foi feito, é obrigado? A gente tem algumas recomendações e orientações do Tribunal de Contas, quando eles passam para a gente, essas recomendações e orientações, aí a pessoa fala, mas passou uma recomendação e orientação, não é obrigada. Quando o Tribunal de Contas passa o que a gente fala do TSE, ou Ministério Público, é uma orientação que é aquilo que tem que ser feito. Se a gente não executar, depois a gente vai sofrer as consequências. E isso a gente tem recebido alguns desses ofícios de orientações, e nós precisamos também fazer a justiça tributária. O que aconteceu no IPTU, Írio, que deu muita conversa, e às vezes tem muita conversa de um lado, de outro, foi que foi contratada uma empresa de geoprocessamentos no nosso município, e essa empresa, ela faz um cadastramento do município inteiro. Então não é só o recadastramento imobiliário, onde que viu a questão do IPTU, mas é cadastramento de áreas que às vezes precisa de alagamento, são áreas de ruas públicas, são áreas de praça, prédios públicos, e é um arquivo de dados que você tem, que você pode elaborar várias políticas públicas com esse geoprocessamento que é feito. Então nós já tínhamos até conversado sobre isso lá, antes que estava sendo feito isso, já foi falado nas emissoras de rádio, no meio de comunicação também. E isso é feito através de uma aeronave tripulada, ela ela tem a liberação do Ministério da Defesa, tem que ter todos os arquivos no Ministério da Defesa, que isso só é possível dessa forma. Porque às vezes a gente vê pessoas falar, teve drone, que é isso? Se tem drone em algum lugar aí, está errado, não tem nada a ver com o nosso município. Isso foi feito de uma forma muito correta e muito certa. No entanto, é umas coisas que está gerando algumas polêmicas, mas eu peço que as pessoas entendam que nesse momento o que tinha que ser feito e era dessa forma. E o que aconteceu? O município nosso tem 14.600 e poucos imóveis dentro do município. Nós, depois desse arquivo pronto, foi apresentado para nós 3.253 imóveis com alteração. Desses 3.253, representa 22% apenas da quantidade de imóveis que sofreu alteração. Então, às vezes, parece que é um volume altíssimo, mas 78% não sofreu modificação. A empresa que falou, que ela faz de várias cidades, é uma das empresas melhores do Brasil, falou que a cidade está de parabéns, porque, na realidade, normalmente, quando se faz isso na cidade, as alterações são muito maiores. E isso que tem mais de 25 anos, acho que nunca foi feito a partir do momento que foi feito manual, nunca foi feito um recadastramento tão certinho e com pouca, porque 22% não é tanto assim.
Então, às vezes, o volume, a pessoa pensa, que alterou muita coisa. Não. Deu 22%. 78% dos imóveis da cidade não vão receber cartinha, nem foto, nem nada, com alteração do seu imóvel. Apenas 22% que vai receber. Então, isso é uma coisa que está se transformando, às vezes, numa coisa tão grande que não é. Tantos imóveis que sofreram essas alterações vamos falar assim, de aumento nos imóveis que tinha. E isso é porque tem muita gente que cumpriu sua obrigação, foi lá e fez as alterações corretas e como tem que ser feito. E muitos têm desconhecimento mesmo, porque é normal isso. Que a pessoa fala, poxa, eu fiz uma varanda em cima da minha casa para cobrir a casa e agora aquilo aumentou o meu tamanho do imóvel. Eu tive, vamos falar assim, recebi indicações lá da vereadora Paulinha, vereador Léo da padaria, Souto, você esteve lá conversando, os vereadores que trabalham junto lá com a administração, conversando o que o legislativo vai poder fazer para ajudar, porque isso está dando um impacto. Falei assim, a gente tem que analisar, porque a legislação, ela é clara, para mexer, a gente só tem como mexer na legislação, não tem outra forma. Porque a gente pode entender que, vou falar para mim, eu não concordo de jeito nenhum com a área de cobertura ter o mesmo valor dos outros. Mas isso nós vamos ter que depois conversar entre o Poder Legislativo, que quem cria as leis é o Legislativo. Mas a gente tem que propor essa alteração, a gente tem que saber o impacto que vai dar, porque 78% dos imóveis da cidade estão pagando corretamente. Um dado, Írio, bacana, que as pessoas precisam entender, nisso aqui foi detectado, nesse recadastramento, 800 casas construídas que a pessoa só pagava o IPTU do lote. E foi constatado 800 casas. Para ser mais exato, são 802 casas, que até então era considerado como terreno. Nesse recadastramento pode ver que todas essas são 800 imóveis. Essa pessoa não pagava as taxas de lixo, não pagava alguns impostos, que os outros 78% estão pagando por essas pessoas. Então é chato a gente ter que enfrentar. Nós precisaríamos enfrentar isso, vamos falar financeiramente. A gente não precisa, mas a política pública traz isso que o executivo precisa enfrentar e vocês, como legislativo, precisam encarar também como nós estamos encarando. É uma questão de desgaste, muitas das vezes, para todos nós, mas a gente está falando de política pública, nós não estamos falando de política partidária, que muitas das vezes ela parte para uma política partidária. Então eu quero deixar claro que a gente está fazendo isso de uma forma muito honesta e muito correta. Nós vamos poder verificar? Claro, nós vamos poder verificar o que nós podemos fazer, tentar diminuir o impacto em cima de muitas pessoas que talvez aumentou demais, mas isso só através de legislação. Hoje a gente tem que cumprir, o executivo tem que cumprir a legislação, os vereadores também têm que cumprir a legislação vigente. Então a gente tem que ter muito coerência na hora da gente estar falando as coisas, na hora da gente estar tomando um lado e tendo um discernimento. Não tem, às vezes você fala assim, não, que o rapaz lá é uma pessoa simples, e a pessoa simples lá não vai aumentar o imóvel dele, mas tem muitas pessoas simples que pagam todos os seus IPTU em dia e faz questão de pagar em dia mesmo. A gente tem isso lá e não é questão da pessoa ser simples ou não, que não quer ter seu imóvel regularizado, o seu bem regularizado. Então isso não foi uma coisa assim que partiu, que a gente está fazendo isso para punir alguém, é para fazer a justiça tributária. Disso aí eu queria só deixar bem claro que 78% das pessoas não sofreram alteração nos seus imóveis, né? Então, agora, nós vamos poder tomar as atitudes corretas, sabendo a quantidade de imóveis que tem. Nós vamos poder trabalhar a legislação, estudar, porque eu não posso propor uma lei para a Câmara, né, como foi pedido. A gente vai estar trabalhando, estudando toda a indicação, igual eu falei dos vereadores, para a gente tentar minimizar, que é isso que tem que ser feito mesmo. O vereador chega lá, pedir com indicação, sabendo que aquilo ali vai poder desimpactar o gasto das pessoas, né? Então eu acho que isso vai ser
vai ser uma coisa que no segundo passo agora nós vamos ter que fazer, mas sem conhecer e sem fazer o recadastramento, nós não conhecia a cidade do jeito que a gente conhece hoje. Então agora, como a gente conhece, nós vamos poder fazer, através da união entre nós lá do Executivo e do Legislativo, alterações que possam talvez melhorar para a população. Mas isso é através de projeto de lei, que a gente tem que passar lá pela Câmara, a gente tem essas alterações para fazer. Então, eu só queria falar isso para as pessoas, porque fica um burburinho, como eu falei, de política partidária com políticas públicas. A política partidária, no último ano de exercício, lá quando for ter eleição, trabalha a política partidária. Agora a gente tem que trabalhar o que é para a população. Tudo que a gente puder fazer para ajudar a população e trabalhar, que nós somos servidores dele, nós temos que fazer. Nesse momento, nós temos que estar também defendendo os 78% que está com seus em dias, pagando para outros que não estão com seus imóveis regularizados. Então a gente tem que ter esse discernimento das coisas, que a política pública tem que ser igual para todos. Desde o primeiro mandato e agora a gente busca sempre essa questão de trazer uma política muito transparente, muito unificada para todos, sem prejudicar as pessoas, mas trazendo a igualdade para todos. Então a gente pede, a gente entende, pede desculpa pelas pessoas que talvez estão sentindo, que estão sendo aumentando, mas é porque isso são obrigações e coisas que nós temos que cumprir mesmo para a gente trazer justiça tributária. O Hernandes, então, ontem eu estava conversando com a gente conversa com as pessoas o tempo todo, né? Ontem eu estava conversando com alguns moradores ali da Santa Rita e eu percebi o seguinte, até o Roberto até falou, não, eu entendo, o prefeito está fazendo uma correção para que todos tenham a igualdade. Porém, o que eles têm falado muito é sobre o momento que nós estamos aí de uma pandemia, o pessoal muito apertado, todo mundo com dificuldade, e veio logo agora, nesse momento, né? Outra coisa, se haveria a possibilidade, Hernandes, igual você já comentou aí, e eu sei que tem que ser legal através de lei, né? Se haveria possibilidade, por exemplo, você oferta aí 10%, né? Se haveria possibilidade de dar um pouco mais de desconto, sei lá, mais 10, mais 20%, entende? Para ver se dava uma amenizada na situação. O primeiro passo, a gente tem que conhecer o problema. Nós vamos estar prorrogando até amanhã, e até o final do mês, a gente está fazendo o decreto, prorrogando o vencimento para o dia 30 de setembro ou 30 de outubro, e até porque precisa analisar todos esses dados. Igual, por exemplo, quando pega, daqui a pouco está pegando um galinheiro lá, está pegando uma casinha de cachorro, e a gente só vai conhecer a partir do momento que a equipe está lá e foi frenada para mostrar, para ver o que está dentro da lei, o que está correto. Então as pessoas vão procurar lá, aquelas que tiveram alteração e que elas não concordam, elas ir lá, o pessoal vai atender essas pessoas. Entendeu? Então, a gente vai poder estudar, ver se a gente vai poder fazer isso. Porque quando você faz isso, existe um lançamento já dentro da Receita, da previsibilidade da arrecadação, do orçamento. Então, mas se tiver jeito, e a gente puder aumentar, a gente vai ver o que isso vai gerar impacto. Aumentar, né? O desconto. Aumentar o desconto. E aumentar o desconto, com certeza, a gente vai estar fazendo, mas vocês vão estar lá com a gente vai estar fazendo tudo junto e conversando com vocês sobre isso. Você falou, foi até bom os esclarecimentos, porque, igual, por exemplo, o IPTU é um ato da prefeitura, né? A pessoa paga IPTU à prefeitura. E teve um monte de gente falando, a Câmara aumentou o imposto, e não tem nada disso, né, rapaz? A gente... Isso é constitucional, não é a prefeitura que cria. O IPTU é um imposto que ele é criado pela Constituição Federal, que é obrigação de todos, né? Igual tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é o IPTU, que é o Imposto de Propriedade como é que fala mesmo? Imposto Predial e Territorial Urbano. Uma coisa também, eu até esqueci de falar, que está dando muito o que falar, é a tal da taxa do lixo, que subiu muito. Pois é. Aí o que acontece? Dentro dessa taxa de lixo, que talvez seja um impacto que as pessoas não estão vendo, né? Porque a pessoa essa taxa do lixo nós vamos ter que ver também, porque nós recebemos uma documentação, que isso foi em 2020, que 2021
tinha que ser estabelecido, e esse código foi desde 1998 que já existe o Código Tributário Municipal, aonde que foi taxado essa forma de arrecadação do lixo. E a gente não estava sendo aplicado, e teria que ter sido aplicado em 2021. Só que em 2021 nós estávamos num momento muito pior do que hoje. Então, o momento é complicado a gente falar qual o momento certo, qual o momento que é o correto de estar fazendo esse lançamento. Só que a gente fica preocupado com a obrigação com relação ao Tribunal de Contas. Então a gente não tem como sair fugindo daqui, das obrigações e das responsabilidades nossas. Se nós puder minimizar, a gente vai minimizar. E a gente vê coisas, eu vi um áudio até admirei ele, porque eu vi o áudio de uma vereadora falando que hoje o município arrecada 5 vezes mais do que na outra administração. Está bem claro que teve as inflações todinha. Hoje o nosso município, nós arrecadamos 88 milhões, quando nós assumimos nós arrecadamos 44. Nós dobramos o orçamento. Então é uma vez, não é 5 vezes, não. Se for 5 vezes, nós ia pegar lá de 1980. Então, mas graças a Deus com isso. Por que isso aconteceu? Teve recurso. O que melhorou nisso aí? O governo do estado, com o governador Zema, fazendo política para dentro dos municípios. O governo federal, que é o governo Bolsonaro, é mais Brasil hoje, menos Brasil, os recursos chegam para os municípios, está chegando sim. Nós fizemos o dever de casa todo, enfrentamos todos os problemas que nós tínhamos que enfrentar, nós enfrentamos no município. Né? Então, e o que é sempre o objetivo? Buscar o melhor equilíbrio de contas. Dentro da nossa primeira gestão nós falamos, vamos buscar o melhor equilíbrio de contas, e a obrigação do nosso município hoje é buscar cada vez mais aumentar a nossa receita. Entende? E isso não é aumentando imposto para ninguém. Nós buscamos um aumento de receita, buscando fazendo as políticas corretas, como existe o VAF, que é o Valor Adicional Fiscal, que é um processo que a Prefeitura hoje trabalha muito forte, onde nós aumentamos a nossa arrecadação do ICMS esportivo, ICMS cultural, nós vamos bater com 15,8, a nossa pontuação, uma das maiores da história de pontuação de ICMS do cultural, para a gente poder receber os recursos. Então, os deveres de casa, eu sempre falava que nós temos que fazer. Quando a gente assumiu aqui, nós tinha essa preocupação e sabia que a nossa arrecadação do nosso município, pela quantidade de habitantes, e em relação às outras cidades, ela é muito abaixo. Até hoje, ela ainda é muito abaixo. Pode procurar os municípios da cidade, do entorno aqui, que nós, em relação ao nosso orçamento per capita, ele é baixo ainda. Então, eu admirei porque a vereadora falar que nós recebemos 5 vezes, o orçamento vai para eles. O orçamento vai para vocês, lá na Câmara. Tem o conhecimento do valor do orçamento. Então, falar isso fica parecendo uma política partidária, sendo que a gente precisa pensar em política pública. Nós precisamos fazer várias ações ainda de melhoria, e o meu objetivo, sim, não vou conseguir nunca, mas é cada vez mais a gente melhorar a arrecadação do nosso município. Isso é um objetivo e obrigação do município estar fazendo isso. E nós vamos estar sempre buscando melhorar, entendeu? Para poder a gente fazer as políticas públicas corretas para toda a população. Igual nós estamos aí, trabalhando uma quantidade na questão da saúde, temos problema? Temos. Uma quantidade de cirurgia que hoje são feitas aqui em São João, que nós estamos conseguindo fomentar o hospital, para que o hospital se torne uma casa muito sadia e muito respeitada por todos nós do município e da região. Então, nós estamos trabalhando muito nessa questão da saúde e estamos tendo uma resolutividade muito grande. Nós estamos trabalhando na questão da educação, muito construindo escola, criando projetos, programas para melhorar a educação da população, tanto na área de infraestrutura. Quando nós entramos, e você é parceiro desde quando nós entramos com vários desafios. Nós pegamos uma cidade com estado de calamidade financeira, pegamos depois um contrato vencido de 2 anos, que enfrentar hoje o maior desespero para nós, essa empresa que nós temos, que é a Copasa, que ela consegue irritar a população inteira, mas não tinha outra saída. Nós tivemos que enfrentar essa situação. Depois enfrentamos que o Estado não repassou o não repasse do dinheiro público. Nós estávamos ali juntos, tivemos que enfrentar toda essa política pública. Depois nós tivemos que enfrentar um concurso público, que tivemos que organizar a casa também, porque
mais de 10 anos não se fazia um concurso público, o município teve que fazer o concurso público. Depois do concurso público, organizando, na hora que a gente achava que as coisas iam entrar no eixo, nós entramos numa pandemia, não é verdade? Então, nossa gestão desde 2017 para cá, ela está sendo feita de vários desafios. E graças a Deus, com um bom trabalho de todos e a boa união entre o Poder Executivo e Legislativo, nós estamos fazendo uma evolução muito grande em várias áreas dentro do município. Então, eu posso falar, sei que tem gente que pode discordar, mas tudo que a gente pode estar fazendo de políticas públicas para a população, eu estou fazendo. Vou em cada lugar, em cada bairro, estou presente, quase toda semana, rodo a cidade inteira, vou nas obras, que tem obras em todos os lugares. Às vezes tem coisas que demoram a chegar, a pessoa fica pedindo algumas obras, a gente não consegue atender todas, mas a gente está tentando minimizar os problemas de infraestrutura em toda a cidade, em todos os distritos. Mas é isso, os desafios estão aí e nós temos que estar enfrentando eles juntos, Lídio. E isso aí a gente pede a compreensão da população e a gente trabalhar junto para a gente poder cada vez mais melhorar a nossa cidade. É o seguinte, a pessoa que recebeu, né, o seu carnezinho, se sentir que tá muito fora do valor, se você acha que aquilo que você fez, né, o aumento, não sei o que é que a pessoa fez, por favor, dá uma ida lá na prefeitura. Eu vi que tem muita gente que está corrigindo e o pessoal faz um outro carnezinho na hora, se tiver algo errado. O Catis, por exemplo, perguntou assim, e se tiver medido o terreno errado, o que eu faço? E a prefeitura por isso que nós vamos até prorrogar prazo, vai precisar fazer a vistoria do terreno, vai vistoriar a casa que as pessoas fazem, porque pode dar problema sim, por isso é que tem esse prazo mesmo. Pode haver o erro do pessoal da aeronave que você falou, enfim, então fazer uma correção. Porque muitas das vezes pode acontecer, a pessoa faz uma garagem embaixo, e depois é uma área que foi desaterrada para fazer a garagem, depois a casa entrou dentro do barranco, por exemplo, daí a pouco vem de lá como se tivesse uma metragem absurda na casa da pessoa. Aí o valor vai lá em cima. E isso atrapalhou muito essa questão a taxa do lixo, foi essa questão de umas coisas que nós vamos rever. Pelo tamanho da obra, da casa, no caso. Hoje existe uma unidade de referência no município, que ela é R$101. E a casa que é até 50 metros, ela paga 30% vezes a quantidade de vezes que o caminhão de lixo passa por semana na sua casa, em frente à sua casa. Então veja bem como que é calculado. A unidade de referência que o município é criada, isso foi criado há tempos atrás, né? E ela vamos falar assim, é o FIR, é a unidade de referência. E ela é atualizada de acordo com a inflação anual. E essa taxa de referência é R$101. Hoje, no nosso município, R$101. Como que é a taxa do lixo? A taxa do lixo, ela funciona da seguinte forma. Uma casa até R$50, até 50 metros, ela paga 19% do UFIR, vezes a quantidade de vezes que passa por semana na sua rua, na sua casa. Dá em torno de R$50, 60. Vou falar, R$57. Mas é uma casa de até 50 metros. Né? O que acontece? Só que se você tem uma casa de 50 a 100 metros, a 150 metros, você paga 30% do valor da UFIR vezes os 3 dias da semana que o lixo passa. Se você tem uma casa acima de 100 metros, de 50 até 50, de 50 a 100 e acima de 100. E se tiver a casa acima de 100, ela paga 60% do valor da unidade de referência, vezes a quantidade de dias que o caminhão, que o lixo passa na sua casa. Essa lei não foi nós que criamos, essa lei está no Código Tributário do município, que já era para estar sendo cobrada há tempos atrás, desde 1998, que não é cumprido. Então, isso tudo, eu estou falando aqui, algumas pessoas vão entender, outras não vão, mas o que a gente tem que fazer e estudar no futuro? Nós temos que estudar o impacto disso e a gente propor um aumento de área para que talvez esses valores possam ser diminuídos.
Mas isso vai ser nós fazendo junto com o Legislativo, porque isso não é uma coisa simples de se fazer. A gente, primeiro, quando você detecta, quando nós vimos o que estava acontecendo, você tem que dar a solução. Agora, nós vamos ter que criar meios de desimpactar a população? Nós vamos. Então, cabe para nós, para mim, como no Poder Executivo, lá na Prefeitura, junto com o Secretariado, junto com o Poder Legislativo, ver tudo que a gente pode fazer. A gente pede paciência aí e a compreensão das pessoas, mas tudo que tiver, a gente vai estar cumprindo a legislação, cumprindo a justiça tributária para todos e também fazendo a melhor forma para toda a população. Espero que as pessoas confiem na gente, que a gente vai estar lá jamais querendo prejudicar qualquer tipo de morador, qualquer tipo de pessoa, né, que tem seu imóvel. Então, Írio, mas queria dar essa explicação aqui. Nós estamos chegando aí agora, dia 1º, né, nós vamos ter uma festa Viva São Pedro, Viva São João, né, aqui na praça da antiga ferroviária, né. Nós vamos ter no dia 9 também, né, 8 e 9, a festa lá do Canta São João em Taruaçu. Então, a gente convida aí a população para estar participando conosco. Ok. Mais alguma pergunta, Írio? Teve alguma pergunta aí? Hernandes, a pergunta era nesse sentido, né, de a gente encontrar uma forma aí de dar um desconto a mais, de ajudar as pessoas que receberam essas notificações, né, mesmo tendo tido algum aumento, alguma coisa de obra lá, mas que devido ao momento, né, da pandemia, a dificuldade, tudo, levou um susto e queria encontrar uma forma de ajudar essas pessoas aí. Mas Deus vai iluminar, que nós vamos encontrar uma forma aí. Né? Mas de qualquer forma, quando tudo isso foi feito, a gente tem que, igual a própria empresa falou, é difícil ter um percentual só desse valor. Normalmente, o percentual que tem alteração da população é muito maior. Então ele falou que a população está de parabéns mesmo, porque muitas das pessoas, eles cuidam dos seus imóveis, eles cuidam de estar fazendo a regulamentação correta dos seus imóveis. Né? Resumindo, né? Bom, de 14 mil casas do 14 município... imóveis, né? 14 mil imóveis, tá certo. 14.650. Isso. Aí, 3 mil e quantos aí que 3.250. Tá, esses 3.250 foi alguém que às vezes fez um aumento, fez uma obrinha, é um terreno que era só terreno e a pessoa construiu, enfim. Os demais estão corretos e só receberam o aumento relacionado ao salário, né, que é o segundo 10%, a inflação, né? Inflação, que acontece todo ano mesmo. Uhum. E mais a questão da taxa do lixo. Seria isso? Não teve alteração nos seus imóveis, não. Perfeito. Então, a nossa preocupação é com esses 3.600 e alguma coisa aí. 3.250. Desculpa, 3.250. Que, na realidade, os outros estavam, vamos falar assim, teoricamente, pagando por alguns que têm... Está irregular, né, Írio? Então, a gente tenta fazer a justiça mesmo para que todos tenham a mesma... Igualdade. Tá bom? Então, Hernandes, fica assim, tiverem informação, traz aí e vamos trabalhar no sentido de ajudar essa turma aí. Um abraço, bom dia. Um abraço, Írio, um abraço, Escuta, um abraço a todos os ouvintes da Difusora e um bom dia. Difusora.